veio o cancelamento da reunião entre os três poderes? Primeiro, eu não fui notificado que ia ter reunião. Havia sido há 2 semanas, né? Mas eu tive um problema médico e baixei o hospital. Agora eu estou pronto para conversar com o ministro Luiz Fux. Missão nossa, né? Nos entendemos para o bem-estar da população. Agora, as críticas que eu faço são pontuais a 2 ministros do Supremo. Não é contra o Supremo Tribunal Federal, não é contra o TSE. Eu quero, o povo quer eleições limpas, democráticas, que você possa ter certeza que quem você votou foi para aquela pessoa. Eu comprovei na segunda live fraudes, né? Invasões de hacks, confirmado pelo próprio TSE, pelo próprio Giannini, que era o pai da urna eletrônica, o pai do voto eletrônico, que foi demitido depois de certas investigações e foi trabalhar onde? Olha as bolas, meu Deus do céu, com o próprio ministro Barroso, com uma assessor especial. Não tem briga entre os poderes. O que o povo quer, e nós devemos atender à vontade popular, é uma eleição limpa, um voto democrático, com a sua contagem pública. Existe algo mais democrático do que isso? A alma da democracia é o voto, mas o voto tem que ir para aquela pessoa. Não queremos ter dúvidas por ocasião das eleições do ano que vem. Não falta recurso, já está acertado com o Paulo Guedes. A própria urna que está aí tem um plug para você botar uma impressora. É sinal que lá atrás, quando ela foi feita, existia essa possibilidade. Outros países que usam urna eletrônica, a grande maioria, quase todos, não é de primeira geração. A nossa tecnologia é dos anos 90. Imagine se os bancos usassem a tecnologia dos anos 90. Ninguém teria garantia que o seu dinheiro, sua conta bancária, não tivesse sido movimentado. Que briga? Qual é a briga? Quem é democrata, quem não é? Quando o senhor falou em agir fora das 4 linhas da Constituição. Até o momento, eu tenho agido dentro das 4 linhas da Constituição. A gente não pode, o outro lado, alguns do outro lado, agir fora. Com argumentos. Não fica a pergunta, isso quer dizer, cara. Tá? Então o que acontece? Nós queremos, eu vou continuar sempre a agir dentro das 4 linhas. Espero que o outro lado volte para dentro das 4 linhas. Nós queremos a democracia, respeito, tá? Respeito à Constituição, em primeiro lugar, que não está sendo respeitada. Tá? Deixar de querer, usando o poder da força para intimidar, a brinquedo de fake news. Pelo amor de Deus, fake news é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele deixa eu terminar. Ele abre inquérito, ele julga, ele colhe informações, ele condena. Que negócio é esse? Sem ouvir o Ministério Público? Que falta de respeito com o chefe do Poder Executivo. O que você tem de mim contra o ministro Alexandre de Moraes? Nada, não tem nada. Ele entra nessa briga por nada. Agora, o que ele tem feito nesse inquérito do fim do mundo dele não tem cabimento. Prendendo o parlamentar. Ou respeitamos a Constituição ou não. Alguém sabe o que diz o artigo 53 da Constituição? Que os deputados e senadores são civil e penalmente invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. Ponto final. O que é quaisquer? Quaisquer. Se extrapolou, vai na justiça. Pede danos morais. E não tirar a liberdade de parlamentar, prender um colega de vocês. Não interessa quem seja esse jornalista. Prendeu o jornalista por ter feito matérias contra o Supremo. Ora as bolas, criticam todo mundo. Eu, igreja, legislativo, quando você critica uma decisão do Supremo, isso é atentar contra a democracia? É jogar, tentar dar um golpe porque você quer eleições limpas? Eu acho que se falar em golpe, não quero nem falar nisso. É o outro lado que dá. Porque, afinal de contas, as urnas são inauditáveis. Como diz um parecer de auditorias do PSDB de 2014. Como diz 2 laudos da Polícia Federal. Como eu demonstrei agora sim, provas. Estão ali. Quem forneceu as provas? O próprio TSE. Quem é que não quer eleições limpas? Nós temos que ter certeza em quem nós votamos, o voto foi para aquela pessoa. Afinal de contas, o candidato, nós sabemos da profunda amizade, né, e lealdade que ele tem ao Lula, o Lula não pode ir na esquina comprar um pão na padaria. Não pode fazer o que eu faço. Como é que ele tem 49%, segundo o Datafolha, eu tenho 25%? É simples. Um voto auditável e seguro é a garantia, se o Datafolha tiver certo, que o Lula vai ser eleito presidente. E todo mundo tem que aceitar a eleição de uma pessoa numas eleições limpas, honestas, que seja realmente possível de auditar, saber
de que o voto, a eleição, o voto de cada um brasileiro, do mais humilde ao mais abastado, foi exatamente respeitado dentro das urnas e fora dela, depois da sua contagem. Presidente, Arthur Lira colocou que pode ir a plenário, embora não tenha passado a PEC lá na comissão. Qual que vai ser a articulação do governo agora com a Câmara dos Deputados? Você poderia me responder por que a PEC não passou na comissão? E houve as alterações. Não houve alteração. Não, você da imprensa sabe. Tá? É porque o ministro Barroso foi para dentro do parlamento, reuniu-se com vários presidentes e líderes partidários e no dia seguinte a maioria das autoridades passaram a trocar os integrantes da comissão. E trocar para botar gente para votar contrário. Isso é democracia? Com que interesse? Eu quero saber qual o poder de persuasão do senhor Barroso. O que ele tem que ele olha nos olhos da pessoa e atrai? Porque ele não diz para mim o que ele falou lá, quem sabe ele me convença. Você sabia que o senhor Janine foi convidado para participar dos debates da comissão especial da PEC do voto impresso? Se negou a ir para lá? Que ele agora é o assessor especial do Barroso. Então o homem que 15 anos foi o dono da bola dentro do Supremo, não quis participar de um debate em comissão. E às vezes que a comissão, uma vez a comissão for para lá, não deixou que entrassem técnicos de informática, apenas deputados. A caixa preta do TSE, eu falei para vocês sobre São Paulo, 0,39% apurado, teve uma classificação do primeiro ao oitavo, cada um com percentual de voto, e quando o sistema destravou, foi de 0,39% para 100%, desconsiderando as casas decimais, foram exatamente os mesmos percentuais. Isso é fraude. Isso pode acontecer? Pode. Uma vez em 1 trilhão de anos, com eleições diárias. É quase ganhar na Mega Sena meia dúzia de vezes consecutiva. Nem o João Alves, né, aquele deputado do passado, que ganhava tanto na loteria, conseguiu um feito desse. Onde chega numa prova? Somatórias de indícios. Quem indício maior do que isso? Vários vídeos de gente do povo indo votar e reclamando. Olha, apertei um, aparecia nulo. Apertei o 17, aparecia a cara do Haddad. Quantas pessoas? Centenas de pessoas. O contrário não acontecia. E eu, no meu entender, ganhei porque tive muito voto. Agora vamos acabar com essa dúvida, senhor ministro Barroso. Vamos acabar com essa dúvida. Qual o problema do voto impresso? Será que pela primeira vez na história vamos ter realmente eleito pessoas que o povo quer que seja eleito? Está com medo de quê, ministro Barroso? Do voto, da democracia? Ele não é dono do mundo, não. E eu não posso admitir ameaças dele. Tá? Como eu vejo ali, se é verdade, eu não sei, veio da mídia, inelegível. Peraí, o cara roubou a nação, roubou tudo. Condenado em 3 instâncias. De repente ele é reabilitado. Vai concorrer, vai bater um pênalti sem goleiro? Isso não vai acontecer. Nós exigimos eleições limpas, democráticas. Talvez, né, parece que tem um ato para 7 de setembro na Paulista, eu estou estudando a possibilidade de ir para lá. Será que se botar 1 milhão de pessoas na Paulista não vai ser o suficiente para mudar de ideia? Nós devemos lealdade ao povo brasileiro ou não? A quem o senhor Barroso deve lealdade? Não é ao povo. Tá? E eu não critico o Supremo, critico algumas decisões do Supremo, eu não posso criticar. É a mesma coisa que aquela história da ação do direito da amante, que o Barroso votou favorável. O seu João morre, deixa a dona Maria com 2 filhos pequenos e um na barriga dela. Aí aparece uma mulher lá, eu era amante dele. Vamos dividir a pensão? Além da dor, da perda do pai, do marido, a vergonha de aparecer alguém e falar que quer dividir a pensão? E ele votou favorável a essa proposta. Ela deixou de prosperar por 6-5. Isso é criticar o Supremo? É criticar o Barroso? É para ter orgulho do seu voto. Não quero desqualificar o Barroso. Eu estou mostrando o que ele faz. O voto do Barroso é sagrado. Pró-amante, pró-aborto, que não foi discutido lá, mas ele é favorável ao aborto. Pela discriminação das drogas. Pela redução da maioridade do estupro de vulnerável. O que é estupro de vulnerável? Eu tenho uma filha de 10 anos. Hoje em dia, se uma menina com 14 anos tem relações sexuais com um barbado, isso não é estupro. Ele quer passar para 12. Imagine no ano que vem a minha filha sendo aliciada por um marmanjo, de modo que tenha relações sexuais com ela. O que eu vou fazer? Eu não vou te responder.
Mas o Barroso quer isso? Se ele não dá bola para a família, tudo bem, respeite quem tem família e quem quer respeitar a família. Respeite o povo brasileiro, respeite as nossas tradições judaico-cristãs. A gente vai além. Pandemia, todo mundo lamenta o que aconteceu. Não errei nenhuma, apesar de ter sido massacrado pela quase totalidade da mídia o tempo todo. Agora, dar poderes para governadores e prefeitos simplesmente estuprarem os incisos do artigo 5º da Constituição, como o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ir numa igreja, num templo. Que coisa é essa? O que é isso? Tirar o poder de mim? Eu não poderia, além de dar dinheiro, e meios e material para governadores e prefeitos, praticamente não podia fazer mais nada. Até quando eu falava em tratamento precoce, era simplesmente atacado. Eu tomei hidroxicloroquina, muitos tomaram também ivermectina, estão aí. Quem esperou o protocolo do Mandetta, fique em casa até sentir falta de ar para procurar um hospital, foi entubado. E muitos morreram. Quantos perderam a vida? Tiraram o direito de médico ao tratamento off-label. É mais do que um direito, é um dever do médico buscar uma maneira de curar aquele paciente ou diminuir a dor dele, com o consentimento da família, quando não se tem algo comprovado cientificamente. Eu perguntei para o Mandetta, vai para o hospital para quê? Para ser entubado? Pela primeira vez na vida, eu vi um ministro da saúde, que depois eu demiti, rapidamente, vi a grande parte da mídia simplesmente defender um tratamento de uma doença apenas em fase hospitalar. É a mesma coisa, uma menina que está do meu lado aqui, uma jovem, sente um caroço no peito. Fica em casa mais um pouquinho, quando tiver o tamanho de um ovo, tu procura o hospital. Ou então um cara que está com problema para urinar. Não, fica em casa mais um pouco, quando você conseguir urinar mais, você vai ver a sua próstata. Não tem mais cura. O tratamento inicial precoce é para qualquer doença. Por que foi criminalizado isso aí? Receitavam o quê? Paracetamol. Tem comprovação científica para paracetamol? Para mim funcionou a hidroxicloroquina. E passou a ser um crime falar isso aí. Falar em ivermectina. Olha, pessoal, ou a gente se respeita, ou a gente não tem futuro no Brasil. Olha o que nós fizemos, além de atender governadores e prefeitos. Evitamos mais de 11 milhões de demissões com programas como o Pronamp e o BEM. Um desses programas autor, o senador Jorginho Melo aqui de Santa Catarina. Com a decisão de meter em casa 38 milhões de informais, com medidas restritivas, lockdown, tá? Toque de recolher. Se nós não tivéssemos socorrido essas 38 milhões de pessoas com auxílio emergencial, nós teríamos um caos no Brasil. Com toda a certeza, a gente com fome na rua, invadindo o supermercado e fazendo outras barbaridades, por necessidade. Atendemos. Em um ano de de auxílio emergencial, foi pago o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. E agora temos que ajudar a recuperar empregos. Apesar de o outro lado ter destruído, nós continuamos trabalhando para recuperar empregos. E mais ainda, qual país do mundo terminou com o número de empregados formais em melhor situação do que nós? Terminamos 2020 com mais empregados formais do que 2019. Estamos agora criando, a classe empresarial está criando, uma média superior a 200 mil empregos por mês. Estamos indo bem. Agora, veio paralelamente a isso, inflação. O mundo todo teve inflação em alimentos. Por isso, nosso trabalho, uma ação nossa junto à economia, para que nós possamos atender o pessoal do Bolsa Família, que está em média R$ 192. E eu falei, no mínimo 50%. O ideal é 400, para poder atender essas pessoas. O que eu fiz sobre o gás de cozinha? Eu zerei imposto federal de gás de cozinha. Espero que os governadores zerem também o ICMS de gás de cozinha. Não pode, lá na origem, no engarrafamento, nós vendemos o botijão de 13 quilos por R$ 45 e chegar a 110 no final da linha. Isso não pode acontecer. Estamos trabalhando dentro do Congresso para que uma emenda constitucional de 2001 seja regulamentada 20 anos depois, que diz que o ICMS de combustível deve ter um valor nominal para todo o Brasil. Você tem que saber quanto é cobrado de ICMS aqui no teu estado. Você não sabe, é um percentual. E conversei uma coisa com o presidente da Petrobras,
Por que quando a gente diminui 5 centavos no preço da gasolina ou do diesel, na ponta da bomba não cai? E um mês depois, no aumento 1 centavo, ele é reaumentado imediatamente. É melhor a gente não, quando cair o preço do dólar aqui, o preço do barril lá fora, não diminuir o preço do diesel aqui, nem da gasolina, porque na ponta da linha não diminui, não cai. Só vai cair quando? Quando nós regulamentarmos isso. Tenho conversado com o Arthur Lira, ele é uma pessoa que está se esforçando nesse sentido, mas tem um lobby de governadores. Eu vejo um governador como o do Maranhão me criticando, mas não mostra o valor do ICMS dele. E nós queremos isso, transparência acima de tudo, para nós podermos realmente prosperarmos no Brasil. Quando falo da imprensa que a nossa política externa não vai bem. O mês passado, disputamos uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU. De 190 países que votaram, nós tivemos 182 votos. Como a gente não está bem? Conversei com gente do Joe Biden essa semana. Tá? Queremos nos aproximar dos Estados Unidos, como tinha feito com o Trump. Nós buscamos parcerias com o mundo todo. Tá? Foi excelente a conversa, nada mais além disso. Tá? Reservada, se é reservada, não tem off nem tem conversa. Tá? É reservada. É a maneira que nós temos de abrir o jogo um para o outro. Abrindo o jogo. A preocupação deles, em muitos países, é uma questão ambiental. Qual país no mundo preserva mais que o Brasil? Qual país da Europa tem um palmo de mata ciliar? Aqui tem dezenas de metros. A Amazônia não pega fogo. O que é úmido não pega fogo, pega a periferia. Em grande parte, é gente que todo ano toca fogo como subsistência. É o caboclo, é o indígena. Agora, por que nós não conseguimos controlar isso efetivamente? Que nos 2 primeiros anos, quando estava o Rodrigo Maia presidente da Câmara, ele boicotou proposta nossa para regularização fundiária. Agora está avançando esse projeto. O que nós podemos, em poucos anos, qualquer foco de calor em qualquer lugar do Brasil, você ter o CPF daquele fogo, que é o dono daquela propriedade. E a gente vai indo cada vez mais para frente. Estamos estimulando cada vez mais os indígenas a plantar. Não começou comigo, mas começaram com o outro governo, com os parecis. Depois vieram os baiquiris. Estive lá com os Yanomamis, com os tucanos. Estão plantando. Estamos trazendo o índio para o nosso lado. O índio é exatamente igualzinho a qualquer um de vocês. Em 2 vezes, em 2 aldeias que tive, quando perguntei o que vocês precisam, gritaram, internet. E levamos a internet para lá, menos de um mês depois, com o Fábio Faria. Então a gente está realmente trabalhando para tirar o Brasil dessa situação. Nós somos aí dos países que mais sofreram a economia, nós somos o 5º, que menos sofreu. É um bom resultado? Sim, um excelente resultado. Não falta ações, iniciativas da nossa parte. E vamos continuar trabalhando dessa maneira. Estou encerrando, por favor. Se o jogo sair fora das 4 linhas, quais vão ser Não as vou regras? responder o sim para você. Presidente, sobre a sua visita então a Joinville, né? A gente espera que ninguém saia das 4 linhas, tá? Se sair um dia, eu não vou ser o primeiro, pode ter certeza. Presidente, Joinville é a maior cidade do estado, 3ª maior economia do sul do Brasil, né? Qual é a visão do governo federal agora com essa visita, conhecendo um pouco mais as demandas aqui da nossa cidade? Aqui tem uma bancada excepcional de deputados e senadores. Estou com alguns deles comigo aqui. Jorginho Meres, Piridinho Amin, Coronel Armando, vários aqui. Tá? É um entrosamento muito bom entre nós. É um estado realmente que economicamente é exemplo. Temos um empresário para mim aqui que é meu ídolo, o Luciano Hang, da Van. Tá? E a vinda aqui é sempre a gente sentir o termômetro, não só dos empresários, bem como do povo, quando passo conversando com todo mundo. Tá? Mas é o trabalho meu. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém está no meio do povo. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo. Fui em comunidades, fui em favelas. Vi o que o pessoal tinha dentro de casa e alguns dentro da geladeira. Só quem anda no meio do povo sabe das suas necessidades. E eu sempre fui do grupo de risco pela idade. Presidente, em relação à BR-280, nos pedidos da celeridade nas obras, como que o senhor vê esse pedido? Alguma Está em obra. O bizu aqui, está aqui. Eu tenho um áudio do Tarcísio aqui, que eu posso te passar, porque é um áudio técnico, né? Sobre obras em 5 rodovias. Né? Uma está atrasada, né? Outras estão dentro do programado. Agora, o orçamento do Tarcísio é por volta de 8 bilhões
para o Brasil todo, para 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é fácil. Temos também as emendas de deputados, que eles têm colaborado nesse sentido, tá? Para a gente buscar a solução. Sabemos que a infraestrutura está bastante ruim aqui no estado. Agora, essas questões acontecem ao longo de anos, né? Com menos recursos, estão fazendo muito pelo Brasil. Inclusive, né, sou motociclista, né? Todas novas concessões, pedágio para motocicleta será zero. No corrente ano, duas grandes rodovias de Minas, grande parte da malha do Paraná, a Rio Santos também zero até o final do ano. Estamos ajudando. E fizemos as contas, né? Quanto custava isso aí para as concessionárias? Menos de 0,5%. Na verdade, dá 0,4% do arrecadado. E nós estamos ajudando o motociclista, principalmente aqueles que vivem na pista, né? Para ganhar ou tirar seu ganha-pão. Tem rodovia no Brasil, não peça com o Estado, que o pedágio de moto é R$ 9. Acordo lá de trás que você tem que respeitar, tá? Mas por ocasião da renovação desses contratos, estamos agindo nessa direção. Pô, vontade eu tenho, cara. Vontade eu tenho. Olha que eu raramente tenho um momento de folga, né? O gasto é alto, mas a segurança minha é cara em qualquer lugar. Assim como durante a campanha, eu tinha uns 40 policiais federais do meu lado, não é porque eu queria, né? É porque a lei determinava que eu era o candidato com maior potencial de risco de morrer, ou de ser assassinado. Isso aconteceu. Faltou pouco. E hoje, tá? fica por Joinville? Vou dormir no hotel de trânsito militar, quando não é possível, durmo num quartel, um colchão no chão, a ideia sempre é não gastar recursos, tá? E fico aí amanhã, dar um passeio de moto, tá convidado aí. Vocês todos convidados aí. Presidente, o senhor vai fazer contato com o ministro Fux? Não vou fazer, né? Depois do pronunciamento dele, eu aguardo um comunicado dele. Eu sei que ele já ligou para alguns ministros meus. Tá? Não sei o que ele tratou ainda, vou conversar. Não precisa ligar para ministro não, ele tem meu telefone. Eu mostro aqui meu telefone do Fux, sem problema nenhum. Nós temos que engolir sapo muitas vezes, para o bem da população, para o bem da democracia. E outra coisa, pelo amor de Deus, eu não estou errado no voto impresso. Ninguém é mais democrata do que eu. Tudo que me acusaram de fazer no passado, que iria fazer, não fiz. Eles é que estão fazendo. Qual o medo de um voto democrático, uma contagem pública? Qual o problema? Qual o problema? Ninguém vai botar a mão no papel, cai diretamente dentro da urna. Qual o medo? Qual o problema? Para que temos dúvida por ocasião das eleições? Até o próprio Lula contra o voto impresso, né? Pô, se ele tem 49% segundo o Datafolha, ele está eleito, poxa. E o voto impresso vai dar garantia que ele está eleito. Qual o medo? O que pode estar armando? Porque se você pegar qualquer garoto de informática, repito aqui, falar que o sistema é seguro, ele fala não. Entra na NASA, entra em tudo quanto é lugar. Um hacker ou uma pessoa, né, que inteira do assunto, ficou 8 meses dentro dos computadores do TSE. Só foi descoberto depois das eleições. Descoberto não. Ele falou, eu tive lá dentro. Esse cara esteve lá passeando, esteve lá mexendo aqui, lá, colar. Ele mexeu. Porque se não tivesse mexido, o senhor Janino, né, que oficiou e assinou embaixo, dizendo que os logs foram apagados, as impressões digitais foram apagadas pelo próprio TSE. É mesmo que você lembra do meu caso da interferência na PF, quando o ministro Moro falou que aquele vídeo da reunião minha tinha prova de interferência, lembra disso? Eu entreguei o vídeo. Tinham 29 palavrões lá dentro. Alguma prova daquilo? Zero prova. Se eu tivesse sumido com o pendrive, não vou entregar. Vocês não estão me cobrando até hoje, ó, não entregou porque tinha. Entreguei. Só tinha um ponto sensível à lei que eu pedi para não divulgar. Isso é questão de soberania nacional. E aquele pedaço ficou de lado e não foi divulgado. O resto, o ministro Celso de Mello divulgou. Presidente, rapidamente, só para a gente poder encerrar aqui na Jovem Pan. CPI, o que o senhor tem a dizer referente a essa CPI? Olha, quem mandou abrir a CPI foi o ministro Barroso. Muita coincidência, né? Como esse homem atrapalha o Brasil? O que apuraram até agora? Ia assinar um contrato. Está servindo para esclarecer muita coisa. Não acharam nada. Por vezes querem me rotular de corrupto. Não comprei uma dose de vacina da Covaxin. Não paguei um centavo.
Corrupção por quê? E repito para vocês aqui. Emenda do senador Omar Aziz. Exatamente a emenda do deputado Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, para um MP, relator Randolfo Rodrigues. Eles queriam estender para estados e municípios a compra de qualquer vacina sem certificação da Anvisa e sem licitação. Imagine a festa. Isso não tem preço. Parlamentares entraram com requerimento para convocar o senhor Carlos Gabas, o operador do consórcio Nordeste. Ele sumiu com 49 milhões para comprar respiradores e não recebeu um respirador sequer. A turma do Renan derrubou o requerimento. E o Renan disse ainda, a CPI não vai apurar desvio de recursos. Olha, se é para apurar desvio de conduta, tem que prender o Renan e o Omar Aziz, que nunca tiveram conduta nem respeito com a coisa pública. O próprio Omar Aziz, numa comissão lá, num dos depoentes, deputado estadual do Amazonas, meteu o dedo na cara dele. O senhor desviou 260 milhões da saúde. Foi presa a tua esposa e 3 irmãos. O Renan Calheiros tem 17 inquéritos no Supremo. Que moral tem ele para investigar um rato? Não tem moral nenhuma. Zero. Mas o senador lá de Pernambuco, lá, o Drácula. Qual é o nome do Drácula? Alguém sabe? Senador Drácula. É isso, Humberto Costa. O vampiro. O homem que mais fraudava a Previdência quando era ministro. O vampirão. Está lá cagando goma. Dizendo que é honesto. Só atrapalha o governo. Debocharam, humilharam mulheres profissionais que foram lá, como a Nise Yamaguchi, como a Mayra, lá trabalha conosco, é do Ceará. Uma covardia. Vazam documentos, vazam quebra de sigilo. Olha só, a Rosa Weber manteve a quebra de sigilo de uma advogada irmã de um funcionário meu. Essa advogada nunca trabalhou comigo. Manteve a quebra de sigilo. Agora, a Rosa Weber e outros mantêm o sigilo do advogado do Adélio. Quer mais parcialidade do que isso? Aos poucos, o povo vai perdendo o respeito com instituições. Agem corretamente essas pessoas? Não agem. Dão um péssimo exemplo à sociedade. São pessoas que eram para ser, esse que estou falando o nome aqui, né? Para serem idolatradas. É o ápice da carreira você ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, o Barroso, pode comprar um pão na padaria de manhã? Não pode. Perdeu a credibilidade. Como disse aqui, o que o Barroso votou já dentro do Congresso, dentro lá da Suprema Corte, e ficaram bravos quando eu divulgo que eles votam. Diz lá o próprio ministro Fusco, estou perseguindo ministros pelo que eles votam. Eles têm que ter orgulho do que eles votam. O parlamentar tem que se orgulhar do que ele vota, e não se esconder, não temer. O que nós queremos, instituições fortes, independentes e harmônicas. Agora, o que o Barroso fez indo para dentro do Supremo para influenciar o voto de parlamentar no tocante ao voto impresso? O que ele teme que seja descoberto numa eleição limpa ano que vem? Está com medo de quê? Olhem para onde foram os países aqui da América do Sul, né? Vamos falar da Venezuela. Sistema eleitoral semelhante ao nosso. O nosso até veio de lá. Olha o que acontece com os pobres que estão fugindo da Venezuela agora. As centenas que chegam por dia em Pacarema, Roraima. A maioria mulheres, muitas grávidas com criança no colo, um saco uma trouxa de roupa na cabeça, uma mala na mão, sendo minerada no caminho, se prostituindo para sobreviver, fugindo do paraíso socialista de Chávez e Maduro, tão defendido por Lula. Olhe para a nossa Argentina o que está acontecendo. Médicos argentinos já estão fazendo revalida no Brasil, porque sabem que não vão poder ficar mais lá. A elite começa já a sair da Argentina. Será que vamos ter, como disse em 2019, uma operação acolhida no Rio Grande do Sul? Queremos isso para o Brasil? Quando se fala em Lula, o que ele traria para dentro do parlamento? Zé Dirceu? Maria do Rosário? Palocci? Aquela quantidade de pessoas denunciadas à Lava Jato,
que roubaram sim. Se o Supremo quis dar uma carta de alforria para o Lula, roubaram sim. Por volta de 4 bilhões de reais os delatores devolveram para se livrar de cadeias ou de pena muito alta. Então teve desvio sim. Olha o que acontecia em nossos estatais. Olha Itaipu Binacional, quase não dava lucro. Comigo deu 2 bilhões de lucro no ano passado. Nós investimos em obras no Paraná. Os Correios, 1,5 bilhão de lucro no ano passado, onde não dava lucro. Os Correios, onde nasceu em 2004, o mensalão. Esse ano a previsão dá um lucro de 3 bilhões de reais. Olha o BNDES, peguei ontem do Montezano para do BNDES um relatório bastante resumido para onde foi de verdade o dinheiro para que o BNDES deu para o governo do PT fazer obra lá fora. Cuba, eu vi no relatório, eu vou divulgar brevemente. Você sabe qual era a garantia do empréstimo de quase $1 bilhão para Cuba, qual a garantia? Charuto. É bem sugestivo, né? Para enfiar na orelha, deve ser, né? $1 bilhão em charuto. Você sabe para a Venezuela, o emprestado para a Venezuela, quem era o avalista? Se o Chávez ou Maduro não pagasse como eles estão pagando, você sabe quem é avalista? Tesouro Nacional, ou seja, vocês que estão me ouvindo aí. Vocês querem a volta disso? Era praticamente uma prostituição econômica a céu aberto no Brasil. É isso que acontecia aqui. Por que eu tenho tantos problemas e estou perseguido? Cada vez que você descobre um ninho de rato, você é atacado. Na transição, só balança a cabeça. Você mexe com Bitcoin? Só balança, não. Eu também não. Eu só sei que é Bitcoin, mais nada. Você sabia que a FUNAI tinha destinado, por ocasião da transição, 50 milhões de reais para índio aprender a mexer com Bitcoin? Isso é Brasil. O que nós vimos no Ministério do Turismo? Alguém pediu para a Fundação Getúlio Vargas, se uma cidade tal da França, poderiam ter um escritório lá da Embratur para mexer para divulgar o nosso turismo? A resposta imiolada foi não. Sabe quanto custou essa consulta? Se aquela cidade podia ou não receber uma agência nossa? 5 milhões de reais. Isso é Brasil. É isso que acontecia na nossa pátria querida. Você sabe quanto a FUNAI pagava de hangares pelo Brasil de aluguel? Anualmente? Importância maior do que o dobro do valor das aeronaves da FUNAI. Isso é Brasil. Aqui o Jorge Seife deve estar me ouvindo aqui. Quanto se gastava com os terminais de pesca no Brasil? Com seguranças fantasmas? Até o diesel subsidiado era desviado. Você lembra de uma ministra da Pesca de vosso estado aqui que comprou embarcações para ajudar na pesca no Brasil? Quanto se gastou? Que ela foi depois para os Estados Unidos com seu marido, nada contra. Um sargento do Exército Brasileiro, da banda, que não falava, mal falava, ou melhor, não sabia bolhufas de português, de inglês e foi para lá. Assim era o Brasil. Assim funcionava o Brasil. Um paraíso para os corruptos. Será que queremos a volta da corrupção e não vou falar a volta da impunidade, que parece que ela continua imperando aqui. Queremos a volta disso para o Brasil? Problema nós temos. Econômicos, problemas, maior crise ideológica da história do Brasil. Isso afeta o preço da energia, no final da linha. Uma geada que deu um certo prejuízo relativamente grande para nós. Vem aí mais um aumento do milho, que influencia diretamente no preço da carne suína, no frango e no ovo. Conversei com a Tereza Cristina, vamos ter que comprar milho transgênico. Já estou adiantando. Milho transgênico. O povo americano come frango e também consome ovo vindo daí. Senão, não temos como não esperar um aumento de no mínimo mais 40% no frango e no ovo. O pobre mal está comendo frango e ovo, sabemos das dificuldades, mas vem da pandemia, do maior consumo mundial. E para despedir aqui, aquela cadeira minha é muito cobiçada. É uma desgraça você estar nela.
É dolorido, é triste, é difícil, quando você quer fazer a coisa certa. Mas não esqueça de uma coisa, os interesses no Brasil vêm de fora também. Se, suponha, um grande país colocar na minha cadeira alguém que tenha simpatias por esse povo, vocês todos podem esquecer o Brasil. Que isso aqui será apenas um fazendão daquele país. Muito obrigado.